Bom dia, graça e paz. Vamos iniciar nossa aula com uma oração. Senhor nosso Deus, estamos aqui para mais uma vez estudar a Tua Palavra. Agradecemos a presença de todos que estão aqui, por terem dado um tempo para ouvir, para meditar e compartilhar as Escrituras. Rogamos a Tua bênção, a Tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos nos ocupar hoje é o capítulo 5 de João. Nós vamos ler esse texto até a primeira sessão desse texto, depois nós vamos partir para a exposição. Então diz assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leite, pôs-se a andar. Até aqui, para nós termos um contato com a abrangência desse texto. Vamos lembrar que o Evangelho de João tem 2 grandes partes. Capítulo 1 até o capítulo 12 é chamado de o Livro dos Sinais. Capítulo 13 até o capítulo 20 é o Livro da Glória. 21 é o Epílogo. Então, essas 2 grandes partes, elas têm tempos diferentes. Está um pouquinho alto, poderia baixar um pouquinho? Tem partes diferentes, no sentido de conteúdos diferentes. Essas partes são da seguinte maneira: o capítulo 1 até o 12 acontecem quase 3 anos. O tempo gasto nesses 12 capítulos são de 3 anos. O capítulo 13 até o final é 1 semana. Então é uma coisa díspare, né? A primeira, isso também acontece nos evangelhos, né? Só que com o menor. Lá se trata de 1 ano e depois 1 semana de Jesus. Então essa é uma característica desse evangelho e também dos outros, mas aqui é quase 3 anos e depois 1 semana. Então por que essa defasão, esse desequilíbrio em conteúdo? Porque o autor, o evangelista, ele pretende apresentar Jesus Cristo em toda a sua totalidade, em todo o seu conteúdo, pensando alguns eventos durante o ministério de Jesus. Bem, nós chegamos aí nesse capítulo 5, e até agora Jesus só fez 2 sinais. Se você for para o Evangelho de Marcos, ele apresenta muito mais conteúdos em termos de curas do que o Evangelho de João. A razão disso é que o Evangelho de João quer explorar o significado destes sinais. Vamos ver o primeiro sinal que nós já conhecemos, o segundo sinal. Veja o capítulo 4. Aqui nós temos o segundo sinal. Versículo 46, capítulo 4, 46 e seguintes. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia
quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Ele deixa a entender que Jesus pode ter feito outros sinais, mas ele está, é isso que eu quero apresentar para os irmãos, né? Ele vai pensando, ele coloca alguns sinais, e aí a gente que está lendo o texto, olha, Jesus fez um sinal, qual é? Água transformada em vinho. Fez um segundo sinal, e aqui ele conta, depois ele para de contar. Segundo sinal, a cura do oficial do rei. Essa cura do oficial aí é de estrangeiro, é de um gentio. É muito interessante isso. Então o Evangelho já está dando base, dando uma entradinha, né, uma chavezinha para entender que o Evangelho também é para os gentios. A prioridade de Jesus, do ministério de Jesus, eram os judeus. Mas há também essa questão dos gentios. No capítulo 4, também fala sobre a mulher samaritana e os samaritanos. O Evangelho chegou ali. Então, ele estava trabalhando essas ideias, né, e construindo toda uma cristologia e, ao mesmo tempo, uma soteriologia. Cristologia é a doutrina de Cristo. Quem é Jesus? A soteriologia é a salvação. O que é a salvação? Do que se trata? Então, ele está fazendo isso. Para nós que estamos lendo, a gente diz, olha, só tem duas coisas que aconteceram até agora. Água feita vinho e depois a cura desse filho do oficial. E nessa cura Jesus faz uma indagação: se não virdes nenhum sinal, não crereis. É bastante interessante, né? Porque na verdade nós não vimos ainda, e o próprio livro diz isso, que estes sinais foram registrados para que creiais, tá? Então parece um paradoxo, né? Se você não vê sinal, você não crê, mas os sinais foram relatados para você crer. Tá? Então, o leitor tem que trabalhar com essas duas disposições. Não temos resposta, não há assim uma resposta total sobre isso, né? Na verdade, o Evangelho, nesse ponto, ele aprofunda e deixa a gente assim pensando que nós não vamos ter condições de responder todas as coisas a respeito de Jesus Cristo. E os temas vão se intercalando e, ao mesmo tempo, sobrepondo um ao outro. E aqui nós chegamos, então, no capítulo 5. No capítulo 5 vai acontecer um outro sinal que Jesus vai fazer. Este sinal do capítulo 5 é muito importante a gente ter em mente também o capítulo 9. 5 e 9. O que acontece no 5 e acontece no 9? No 5 é a cura deste homem paralítico. No 9, a cura de um cego de nascença. Você tem aí dois sinais que são interessantes, até compará-los para ver os contrastes entre um e outro. O que há de comum e o que há de diferente. Tá? Então, vejamos esse capítulo 5. O autor, o evangelista, situa o leitor numa festa dos judeus. O evangelho, a primeira parte dele, então, capítulo 1 ao 12, sempre está falando de uma festa, de alguma coisa relacionada a uma festa. É difícil precisar que festa é essa. Havia várias festas, né? Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Jerusalém é o lugar da celebração das festas. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque. Então é uma piscina, chamado em hebraico Betesda. Essa piscina, naqueles lugares ali, naqueles vários lugares, está uma multidão. O texto do versículo 3 diz assim: uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Então você tem muita gente doente aí. E Betesda significa casa da misericórdia. Todas as Santa Casas que a gente vê tem esse nome, né? Santa Casa de Misericórdia. É o hospital da cidade. Aqui nós temos uma Santa Casa de Misericórdia, que são águas. Mais um elemento que vai se constituir temático no Evangelho de João. A água. Já vimos sobre a água viva, nascer da água. Agora se tem aí a piscina de Betesda. E há, nesse sentido, uma crença popular. O que nós temos aqui é uma religiosidade popular. A religiosidade popular, ela extrapola um pouco as escrituras e geralmente vai ter umas coisas assim um pouco perto de superstição. No caso aqui não.
Mas aqui você tem uma relação bem popular. As pessoas são colocadas ali na esperança de receber um milagre, uma cura. Todos nós sabemos que é importante ter saúde. As santas casas de misericórdias é para trabalhar e consertar a nossa saúde, né? E aqui também. E ele fala de 3 tipos de pessoas. Fala sobre coxos, paralíticos e cegos, né? Então diz aqui, vários enfermos, cegos, coxos, paralíticos. É uma geral mesmo, né? E a questão que há aqui é que parece para o povo que um anjo vinha de tempos em tempos, tocava na água, fazia uma borbulha ali, e ali se entendia que era um momento de se atirar na água, né? E aí ser salvo. Talvez nós seríamos mais práticos, porque não fico já na água, né? Já, uma piscina, se fica lá, já, a hora que acontece, você já está dentro. Mas não é assim que funciona. Devia ter muita gente, pelo jeito, né? E a questão a questão é se atirar antes, no momento e antes dos outros. É uma competição. É um pouco irônico isso, né? Se é uma saúde para as pessoas, porque não é para todos. Aí vem a religiosidade popular. A religiosidade popular, ela elimina certos problemas. Não que isso daqui não vai aparecer no Evangelho de novo, né? Mas veja só, além disso, tem uma coisa que nós podemos chamar a atenção, que é a seguinte, né? Então, o primeiro que se atirava, né, no tanque, uma vez agitada a água, sarava. Qualquer doença que tivesse, aí bem num parênteses, né? Estava ali um homem enfermo de 38 anos. Por que ele faz questão de dizer que esse homem tem 38 anos? Não que ele tenha 38 anos que estava ali. Ele é colocado ali nesse período todo, é verdade, né? Principalmente nas festas. As festas são o momento dessa... Aí a gente limita um pouco, né? É no momento da festa, quando um anjo vem e toca na pessoa. E a pessoa é colocada ali para receber. Mas esse paralítico aqui, ele não tem familiar. Ele não tem ninguém com ele está sozinho. 38 anos é o espaço de uma vida. As pessoas contam a geração cada 40 anos. Tá? Então, um homem que tem 38 anos, que está com essa enfermidade, ele passou a vida enfermo. É como se não existisse vida para ele. Nós temos que lembrar que o pano de fundo é vida e morte. A vida é na sua plenitude. Estar desta maneira é um tipo de morte espiritual, ou morte física, né? Então ele está dizendo que Jesus vai mudar a vida dessa pessoa. Pelo menos o leitor já tem essa possibilidade, né? A interlocução, a conversa de Jesus com o homem também é bastante interessante, né? Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? A pergunta é quase que, puxa, mas eu estou aqui, eu estou aqui na fila tentando, né? Essa palavra, curado, ela também tem um outro sentido. Queres ser salvo? É o mesmo verbo. Então se tem o verbo sozo, que significa curar ou salvar. O autor lida com as duas coisas. Aqui o homem vai entender, é claro que ele está querendo ser. A pergunta é: quer ser curado aí fisicamente? Sim, é claro, né? Só que ele não responde desse jeito, ele faz uma explicação, né? A explicação dele tem a razão de ser. Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que ele está falando para Jesus? Ele não sabe quem é Jesus. Para ele é uma pessoa que está ali, e veio ali também ver esses enfermos, talvez até procurando uma cura de dor de cabeça, sabe do que, né? Então ele é mais um. E o homem então não sabe quem é Jesus. E a pergunta, a resposta dele é um pouquinho assim, ajustando a possibilidade. Será que você pode me jogar na água? Na hora certa? Toda essa palavra aí, né? Toda essa dissertação tem a ver com isso. Eu estou precisando de alguém. O senhor pode ser aquele que vai me atirar na água? Porque a pergunta de Jesus pode induzir isto. O homem não viu nada, não sabe de nada. Ele só sabe do lago ali, da piscina e do anjo que vem ali. Então ele diz assim. Aí Jesus diz, ele replica, né?
Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Veja que coisa interessante, ele não sabe quem é Jesus, não sabe que Jesus tem poder de curar, nem percebeu que Jesus conhece o seu interior, sabe quanto tempo ele está ali, ou pelo menos nessa enfermidade, 38 anos, e Jesus dá uma ordem. É tão interessante porque a ordem parece que provoca nesse homem uma descarga elétrica que faz ele obedecer. Então, até aqui a conversa é um pouco surreal. Eu achei interessante o que diz, por exemplo, um autor chamado Grant Osborne. Eu estou com problema de falar as palavras hoje. Ele diz o seguinte: só podemos imaginar o que ele sentiu, o que ele passou ao sentir o poder curativo de Deus. O poder curativo de Deus fluir através do seu corpo emaciado. Ou seja, ele ouve a palavra de Jesus e parece ele ser tomado de uma força, de um poder. Aí ele está colocando aqui uma força que parece uma eletricidade. Ele podia ter poderia ver de maneira clara os seus músculos das suas pernas crescerem enquanto estava ali deitado, porque é isso que acontece, é um homem que não anda. Então ele passa a ver imagina só que situação, é que a gente olha assim tão rápido e parece tão normal, mas não é normal, não é natural uma pessoa chegar para outra, ó, fica em pé e anda, está vendo? Você tem que ter aí algo muito maior. A gente pode ficar floreando aqui, dizendo, não, isso aqui é uma cura espiritual. Não, é cura física mesmo, no Evangelho de João. A pessoa, então, ela sente aquele impacto da palavra, de Jesus, as pernas começam a crescer, a sua doença incapacitante não foi apenas retirada, os seus músculos receberam um tônus, uma força, que nunca tinham possuído. Imagina, 38 anos na mesma situação, você não tem musculatura, você não tem qualidade de física, Um processo de cura completa em segundos, aí que está a coisa, que acontece, ele não vai dizer assim, você está sendo curado, e o sujeito percebe que está sendo, vai passar uma semana, 2, ele vai melhorando, pode fazer até fisioterapia para ganhar músculo, aqui não, é de uma hora para outra, Pode acontecer isso, nós oramos por pessoas que estão doentes, e elas levam algum tempo, mas essa daqui ela tem uma função, no caso. A esteira seria, no caso, a maca, seria um colchão leve, de palha. Ele então pega aquilo lá e sai. Então notem, é muito interessante isso, é muito forte. O homem não pediu para Jesus curá-lo, ele pediu para ser lançado na piscina. Mas Jesus inverte, Jesus cura esse homem, e o homem percebe que ele está acontecendo. O que acontece? Ele sai dali, sai andando. Então, no texto, no versículo 9, que nós estamos lá imediatamente, o homem se viu curado. Aqui eu estou com a Bíblia errada. Eu não me adaptei ainda a essa questão de ser filmado, é complicado. Na verdade, não fico muito à vontade, não. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aí vem a mudança. O homem foi curado, mas foi curado num dia que não podia ser curado. Sábado. Imediatamente, e aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus. Daí vem a fiscalização da reta doutrina. Os fiscalizadores, os fariseus, chegam para questionar esse homem se ele é ortodoxo ou não. No Evangelho de Marcos acontece de Jesus fazer muitas curas, mas a questão lá principal era a expulsão de demônios, que os fariseus vão dizer, olha, ele expulsa os demônios pelo maioral dos demônios. Quando não se encaixa a doutrina com a prática, as pessoas procuram dizer, a prática está errada. Na verdade, tem que corrigir junto, Então, acontece da mesma maneira. Se ele fosse de Deus, não curaria no sábado. Seria essa a ideia. E essa cura promove, dá o lugar para se desenvolver alguma coisa em relação a Jesus. Eles disseram, hoje é sábado, não te é lícito carregar. Até agora é a conversa com o homem. O homem sai andando com aquela
cama. Se ele tivesse saído sem a cama, tudo bem, ninguém ia perceber. Mas o fato de ele estar levando alguma coisa quebra toda a regulamentação elaborada pelos fariseus. Existe um livro, a Mishnah judaica, onde tem um capítulo inteiro do que pode e o que não pode fazer no sábado. Você vai encontrar ali coisas detalhadas. Por que tanto detalhismo? Na mentalidade desses rabinos, funcionava da seguinte maneira: você tem o sábado, ou a lei, o sábado, e em volta você faz cercas. Outra cerca, outra cerca, outra cerca em volta da lei. Para quê? Porque se você quebrar uma cerca, você não quebrou a lei ainda. Tá? Então, toda essa questão aqui é para não ferir o sábado. O sábado se tornou muito importante para os judeus no período da Babilônia. Eram 3 características dos judeus: circuncisão, o sábado e a lei. Então, essas coisas estavam relacionadas porque eles não tinham templo, eles não tinham terra, eles precisavam dessas coisas para legitimar, para dar identidade, e isso dava identidade para eles. Então, aqui, e isso foi passando, nesse momento aqui, as pessoas estão tão cheias, antes nem ligavam, mas agora estão tão cheias de escrúpulos pela lei, que vão vigiar os outros se estão cumprindo ou não. A pessoa que está sendo falada é o homem. É isso mesmo. Eu morei perto desse bairro aí, Higienópolis. Chegava sábado, você via aqueles judeus ortodoxos, né? E a sinagoga lá é enorme. Essa sinagoga é enorme. Tá? Então, ou seja, isso aí é uma questão de identidade, né? Então, para manter isso no período, e principalmente quando você é perseguido nas nações, você está em outro lugar, toda essa tradição também vem de... Aqui nós temos uma coisa de tradição, esses daí já tem mais tradição. Tá? Então, se você acha que os fariseus têm tradição, esses daí tem muito mais. Porque aqui trabalhou-se com essa casuística, que é esses detalhes que foram ficando ali, né? Então, a conversa com o homem é a seguinte: você está quebrando a lei. Tá? E aí o homem, então, ele se apavora um pouco. Esse texto aqui é bastante interessante porque ele vai mostrar as penúrias ou as falhas do ser humano em crer em Jesus. Tá? Então, ele é confrontado pelos judeus: não é lícito fazer isto. Né? O homem então responde: o mesmo que me curou disse, toma o teu leito e anda. Eu não estou fazendo de moto próprio. Tanto é que o texto deixa muito claro isso. Ele não fez de vontade própria. Ele fez porque Jesus deu essa ordem. O que me curou e disse, toma o teu leito e anda. Aí então, os fariseus dizem que perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Então vamos descobrir quem é esse. Notaram que é muita intriga, é muita sarna, né? É lá no Paraná que se usa essa expressão, quando a pessoa é difícil, você tem que dizer que é um sarna, né? Mas o que fora curado não sabia quem era. E aí vem uma coisa interessante: se você é curado por uma pessoa, o que você vai fazer? Qual o seu nome? Quem é você? Você fica sabendo, né? Você vê a maravilha acontecendo em você, e os outros textos da Bíblia vão mostrar isso, que as pessoas ficam alegres, pulam de alegria, né? Saúdam Jesus e assim por diante. Nesse caso não, esse homem aqui talvez pela multidão, sabe-se lá, ele só pensou em si. E aí vem uma questão que está no começo do texto, lá no capítulo 4, digamos, né? E diz assim: se vocês não virem sinais, não crerão. Tá? Então ele está jogando também com essa questão de crer, receber o sinal e não crer. Tá? Esse homem aqui, ele não confessa Jesus, nem sabe quem Jesus é, nem perguntou quem Jesus é. Tá? Então ele trabalha nessas entrelinhas. E ele explica, o texto explica, mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Então deve ter causado um tumulto ali.
Mais tarde, Jesus o encontrou no templo, no lugar de adoração. Era o lugar para se encontrar mesmo, porque esse homem não podia antes ir ao templo, agora pode. Ele vai para a primeira coisa religiosa, né? Ele já deu o recado para os fariseus, e agora ele vai ao templo. Olha, e Jesus diz para o homem, né? Olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, mude a sua vida. Em outras palavras, não é só o físico, você também tem que fazer uma mudança aí, né? O homem se retira dali e disse aos judeus, em vez de seguir a Jesus, ele vai para os judeus e conta, né? Aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E agora os judeus passam a perseguir Jesus. Tá? Então, esse homem aqui é um modelo da fé inútil. Tá? Porque esse homem, ele podia ter crido, seguido, mas não, ele vai fazer as coisinhas certas, né? Comparando com o cego, lembra-se que o cego foi curado, era uma doença de nascença, nasceu assim, e as pessoas começam a perguntar de novo, porque curou de novo no sábado, e ele diz, olha, Jesus, quem me curou foi Jesus, né? Daí os homens ficam questionando, olha, dá glória a Deus, esse homem é pecador, e assim, né? Não, se ele é pecador, como que ele pode fazer essas coisas? Depois ele se encontra com Jesus e adora Jesus. Então você tem esse contraste, você tem alguém que parece que tem medo dos judeus, e o outro que não tem, ele já viu algo maior do que os judeus. Então tudo isso está sendo tecido nas entrelinhas desse texto, né? E o homem, em vez de ouvir, né, na verdade, olha que se já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Em outras palavras, Jesus está dando a oportunidade desse homem crer em Jesus. O homem retirou-se e disse aos judeus, ele vai lá e conta, né? Ele passa a denunciar Jesus, que fora Jesus quem o havia curado. E aí era isso que eles queriam uma pontinha para começar a perseguir Jesus, né? Aí eles se encontram com Jesus, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que soa esse texto para nós? Meu pai trabalha e eu também trabalho. Para nós estamos tão acostumados com a Escritura que a gente não consegue, a gente já está familiarizado. É normal isso daqui, né? Só que se você colocar isso na boca, acontecer em Jesus, mas lá nesse ambiente primitivo, você vai ter outra possibilidade. Qual? Chamar Deus de meu Pai. Não se chama Deus de meu Pai, chama-se de nosso Pai. Até o Pai Nosso é assim, Pai Nosso. Mas meu Pai é uma familiaridade que não é possível. E o texto vai explicar o que ele está fazendo. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo. A questão é ódio de morte. Porque não somente violava o sábado, tá? Fazendo as coisas que não deviam ser feitas no sábado, no caso, eles entenderam que Jesus fazendo uma cura ia trabalhar no sábado. Que coisa! Os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Aí está o segredo de tudo, né? No momento que ele diz que Deus é meu Pai, eu preciso ser filho, e aí eu me coloco acima dos outros homens. Notaram? É uma cristologia que está sendo declarada, sendo formulada aí, e sendo expressa para que a gente entenda, Jesus é semelhante ou igual a Deus, no mesmo patamar. Então lhes falou Jesus, em verdade, e aqui vem um dito solene, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que viram fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Ele poderia ter encurtado isso, né? Falar, não, vocês entenderam mal. Lembre-se que você tem aqui os fiscais. Não é bem assim, né? Não, Jesus aprofunda o abismo que foi criado aí. Quer dizer, aquilo que eles já tiraram conclusão de que ele está se fazendo igual ao Pai, ele aumenta e ele vai mostrar que é isso mesmo. E aí vai ficar mais difícil para os judeus crerem que Jesus é o Messias. Então, há um embrulho aí, né, teológico, que você começa a entender por que Jesus e a religiosidade judaica não
não deram certo, né? E ele diz o seguinte, ó, eu não posso fazer de mim nada, né? O filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. O que o Pai faz, este faz. Ou seja, há uma relação tão forte que aquilo que Jesus fez tem que ser considerado como ação de Deus. Tá? Se alguém for curado aqui, digamos, né? O que você vai fazer? Vai sair aí como esse homem, né? Olha, que bom, eu fui curado, né? E não deu glória a Deus? Nós vamos dar glória a Deus, né? Mediante Jesus Cristo. Tá? Então, o que nós estamos entendendo que quando Jesus faz uma cura? Que Deus faz essa cura. Né? Os homens não entendiam, eles chegavam, viram uma coisa fantástica, maravilhosa e não conseguiam entender. E isso não significa que não havia outras possibilidades. Havia. Jesus fez mais sinais, mas eles não conseguem aceitar. E o problema está neles, justamente neles. Ele vai desenvolver isso nos textos seguintes. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. E aqui há uma reserva de sentido. Ao mesmo tempo que Jesus faz muitas coisas que Deus mostrou, mas há alguma coisa que ainda vai fazer. Está para fazer. O que é que vem à nossa mente? Alguém pode dizer isso para mim? Tentando uma interlocução aqui. Quando Jesus diz, olha, outras coisas maiores serão feitas. Não ocorre nada? Oi? Isso aí sim. Mas aqui, ó, se a gente coloca, isso é maior, né? Mas também maior um pouco que isso daqui, você vai encontrar a ressurreição de Lázaro. Né? Então, se esse sinal já é grande, se teve o outro, que Jesus falou e à distância o homem foi curado. É muito interessante como Jesus ele tem uma flexibilidade para fazer os atos de Deus. Vamos pensar nisso. Quando Jesus cura o filho do oficial do rei, nós lembramos, por exemplo, do Lázaro, que ficou morto 4 dias. Foi depois de 4 dias que Jesus vai visitar o Lázaro. Né? Já tem tempo aí que ele está no túmulo, né? Jesus poderia ter falado e Lázaro ter sido curado à distância, como aconteceu com o filho do oficial aqui do rei, né? Então há essa possibilidade, mas Jesus não faz isso com Lázaro, tá? A mesma coisa você tem aí em relação a Jesus falando para o cego, poderia ser da mesma maneira, mas Jesus modifica a maneira, para mostrar assim que há muita flexibilidade e muita criatividade nas curas de Jesus. Pode ser de um jeito, pode ser de outro, pode ser de um outro ainda que não foi nem listado, né? O que acontece é que nessa movimentação do próprio Jesus, nessa atividade de Jesus, vai se mostrando a grandeza da criatividade divina. Então, há muita discussão, por exemplo, toda cura quando é a cura divina e quando não é. Então, uns dizem assim, olha, a cura divina é aquela que a pessoa falou em nome de Jesus, se levantou. Agora, dos médicos já não seria a cura divina. Mas, na verdade, o que nós temos é o seguinte, tudo é cura divina. Nada acontece sem Deus não ter assentido com isso. Então, uma pessoa que é curada, porque orou por ela naquele momento, e ela foi curada naquele momento, instantaneamente, ou foi curada durante alguns dias, ou ainda foi curada mediante a aplicação no hospital, tudo isso está dentro da vontade de Deus, ou seja, tudo isso é uma atividade de Deus curativa. Vamos lembrar de um rei, que ele teve estava para a morte, uma ferida que apareceu, e o profeta dá uma receita de fazer uma pasta de figos, colocar no lugar e o homem vai ser curado. Na verdade, a pasta seria, vamos dizer assim, uma medicação utilizada e que tem uma função curativa. Então, isso nós não podemos perder de vista, quando nós tomamos medicações, nos submetemos a um tratamento, ainda assim nós fazemos isso com oração, para que seja eficaz, né? Ou seja, a igreja não tem o direito de dizer, não pode, você não deve ir ao médico, não deve fazer, não é isso. Não é desse jeito. Mas pode acontecer que Deus faça essa manifestação de uma maneira muito clara, muito fora da farmácia, fora do consultório médico, né? Uma vez eu vi uma história bastante interessante.
de um evangelista que foi orar pelos enfermos, né? E tinha um homem assim na porta da igreja, ficava só olhando, ele não participava de nada, não cantava, não dizia amém nas orações, só ficava ali com um olhar meio distante, vago, e parecia que não estava ali, só estava ali para esperar alguém ir embora, né? Depois o evangelista resolveu orar por aquelas pessoas que quisessem ser curadas, né? Que Deus fizesse a obra na vida dele. E esse homem foi, né? E a oração dele é que ele foi curado. Daí ele perguntou, mas você não quer receber o evangelho? Jesus Cristo? Não, eu só quero a cura. Então, você pensa, isso aqui não pode acontecer. Pode acontecer sim. Uma pessoa que é curada, mas que não quer mais nada além disso, né? A primeira vez que eu vi uma pessoa que disse que foi curada, foi logo no meu primeiro ano de conversão. Estava indo para Belo Horizonte, e não sei por que cargas d'água, ali em São Paulo, o sujeito começou a conversar comigo, um moço, porque tem muito isso, não sei se ele queria me evangelizar, eu já era crente, né? Mas ele estava falando uma conversa daqui a pouco, porque eu fui lá numa igreja, eu tinha um problema de pele muito bravo, um problema sério, e eles oraram lá, e olha, fiquei curado. E ele, mas também você já passou, com outras palavras, estou vivendo a vida sem isso. Não houve aí o que Jesus está reclamando do homem aqui, voltou a pecar, pode acontecer uma coisa pior, tá? Em outras palavras, os sinais, uma cura, a resposta de uma oração é para nos aproximar de Deus, não para deixar, na verdade é até um aviso para você ser fiel a Ele, né? Para você não ser ingrato, para nós não sermos ingratos, tá? A gratidão tem alguma relação com fé, tanto é que o apóstolo Paulo vai desenvolver isso de maneira muito forte, né? Quando ele diz então, maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis, então vem até a ressurreição, e aí ele vai dizer isso, né? O Pai ressuscita e vivifica os mortos. Por enquanto, esse negócio de vivificar os mortos é uma coisa quase que simbólica, alguma coisa assim, proverbial, ninguém viu isso ainda, né? Porque Jesus aqui não fez, quando ele vai ressuscitar um morto, é só no capítulo 11, vamos lembrar disso. Isso daqui seria, por exemplo, todo mundo acha que é isso, né? Vivifica os mortos. Assim também, aqui vem a heresia do ponto de vista desses judeus, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. É por isso que ele deu a palavra de comando, e o homem foi curado, apesar de não crer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Mais uma vez fazendo Jesus igual a Deus, a fim de que todos os homens, que todos honrem o Filho do homem, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai. Aqui ele está dando uma palavra de checkmate a esse pessoal aí religioso. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Jesus, no Evangelho de João, é o apóstolo de Deus, tá? A palavra apóstolo não aparece, você não tem apóstolos no Evangelho de João. Ele não usa esse termo. É bastante interessante isso. Os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, têm, e ainda em Atos dos Apóstolos. Tanto é que o nome, Atos dos Apóstolos. Mas em João não aparece, eles não são apóstolos aqui, né? Ele não usa essa palavra. O apóstolo aqui é Jesus, um enviado de Deus. Ele limita isso, não que não tenha outros apóstolos, mas ele limita para mostrar a grandeza da obra de Jesus. Versículo 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus diz assim, eu faço as obras que o Pai me mandou, eu também vou ter um julgamento, fazer um julgamento. Agora ele inverte, quem crê em mim não passará por julgamento, quem crê tem a vida, é o contrário do que ele disse, né? Então, esse evangelismo de Jesus trabalha com coisas negativas e coisas positivas. A negativa é morrer sem Jesus. A coisa positiva é viver, é ter Jesus e viver, tá? É bem evangelístico isso, né? Bem claro para nós, né? Já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. Essa expressão é muito interessante. Sempre aparece no Evangelho de João, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora.
Tá? E Jesus aqui está dizendo, ó, vem uma hora, né? Essa hora já está chegando, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Ele está tratando com duplo sentido. Ainda nós não vimos nenhuma ressurreição. Por outro lado, já há uma ressurreição espiritual. Quem crê em Jesus já passou da morte para a vida. Já passou para a eternidade, é a chamada escatologia realizada, antecipada. O que é isso? Não precisa esperar até a vinda de Jesus para você ter essa nova vida. Essa vida já acontece agora. É o já, ainda não. Em outras palavras, nós podemos dizer, você tem a vida eterna? Tenho. Mas você vai morrer. Sim, mas eu tenho a vida eterna. Notaram? Então essa coisa, esse contraste é muito forte. Ao mesmo tempo que nós dizemos, olha, eu creio em Jesus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Mas ela ainda está para se realizar. Então essa tensão existe na palavra de Jesus. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, Jesus transmite vida. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Ou seja, nada está à parte da vontade de Deus. E aí deve ter criado uma confusão na cabeça daqueles homens que eram tão ortodoxos. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Faz uma alusão aqui ao Lázaro, né? Mas mesmo agora, não há nenhuma notícia de que Lázaro ou que alguém saiu do túmulo. Se você olhar no Evangelho de Marcos, Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Né? É bastante interessante porque é durante o cortejo. Agora Jesus está falando aqueles que já estão no túmulo. Não sei se dá para pegar essa ideia, né? Por exemplo, nós vamos ao cemitério, no dia de finados, a gente vai lá só para deixar uma flor, de que lembrou e tal, mas a pessoa não tem relação clara com isso, né? Mas quando você olha o cemitério, você fala, vai haver um dia que essas pessoas vão sair do túmulo. Isso é uma coisa para nós e também para os judeus. Os judeus, por exemplo, havia um grupo assim que queria ser enterrado no Jardim das Oliveiras. Porque entendem que a ressurreição acontecerá a partir do Jardim das Oliveiras. Então existe toda uma concepção, né? Mas veja, ele está falando lá no primeiro século, essas pessoas não estão entendendo muito bem o que ele está falando. Ele está dizendo isso, deve ser chocante, né? Os que tiverem feito o bem, isso aqui é escatológico mesmo, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade. Veja que é circular o pensamento, né? Ele é circular, mas ele é circular no sentido de ser uma espiral. Ele desenvolve, né? Ele vai pegando o que dizia, disse, acrescenta mais uma coisa, diz outra coisa, acrescenta outra coisa e assim por diante. Tá? O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria justiça, e sim a daquele que me enviou. E aqui vem a palavra que é típica de João, testificar. João dá testemunho dele. A respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Ele vai dar um exemplo de testemunho. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. João veio para testemunhar. Eu, porém, não aceito o testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Tudo tem a ver com salvação. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. E aí ele coloca em xeque-mate os seus interlocutores. Ou seja, qual vai ser a reação de vocês? Vocês vão crer em Deus? Interessante, né? Crer em Deus é crer em Jesus. Vocês vão entender que essa obra é de Deus? Se eles dizem que sim, eles têm que parar de discutir sobre o sábado. Se eles dizem não, como é que eles vão responder ou vão dizer o que aconteceu ali com aquele homem? Ou a cura que Jesus fez. Então se fica numa situação, se eu digo isso,
eu creio e paro de perseguir. Se eu digo isso, mas aconteceu, o que eu vou fazer? Daí que só tem uma possibilidade para eles, do ponto de vista deles, matar Jesus. Tá? Então está sendo construída aí já essa intolerância, essa ideia de oposição para que Jesus venha a morrer. Aí Jesus dá mais um exemplo de testemunho. Diz assim no versículo 39: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Veja só o que Jesus fez. Ele diz, João Batista testificou de mim. As minhas obras testificam de mim. As Escrituras testificam de mim. E acima de tudo, Deus testifica de mim. Mas aí eles vão ter que chegar a essa conclusão. Eles têm essas três possibilidades. Eles já viram João Batista, viram Jesus fazer um milagre. E também a Escritura. Ou seja, vocês precisam aprender a ler as Escrituras. Né? Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. É o que Nicodemos tentou fazer lá no começo. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. E aí vai para um campo muito espiritual. Eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente recebereis. Toda essa relação tem a ver com glória. Se vocês aceitam glória um dos outros, vocês estão fazendo uma glória vazia. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Interessante isso, você pode ser religioso, você pode ser uma pessoa moral, ilibada, e ainda assim ir para o inferno. Ainda que o texto não use essa palavra, mas isso é possível. O sujeito é religioso, ortodoxo, sabe a sã doutrina, né? Conhece as Escrituras, moralmente é uma pessoa que é isenta e, no entanto, não tem o amor de Deus. Tá? Então, essa relação é muito forte, porque isso aí tem a ver com um questionamento pessoal. Ou seja, o que eu faço e o que faço é porque eu amo a Deus ou porque simplesmente eu quero ter a minha própria glória. Então o problema da salvação deles é isto, né? Eles querem ser salvos, mas a partir de si mesmos, do que eles podem fazer. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis, agora está chegando o final do sermão dele, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés. Lá no prólogo nós temos isso, que Moisés trouxe a lei, mas a glória veio a partir de Jesus Cristo. Em quem tendes firmado a vossa confiança. O Moisés tinha uma função de apontar para o que viria, né? Mas eles ficaram com Moisés. É mais ou menos assim. Não sei se já tiveram essa experiência, uma experiência de criança. Está vendo aquela estrela? Então se mostra, antigamente diziam que se você apontasse para as estrelas, crescia verruga na ponta do dedo. Alguém conhece essa expressão? Já vi. já não aponta, tem medo de apontar. Não sei por que falavam isso, mas dizia assim, olha lá, você vai apontar para a estrela. Em vez da pessoa olhar para a estrela, ela passa a olhar para o dedo. E o dedo vai crescendo, vai ficando maior, porque ela está só vendo o dedo. É mais ou menos isso que aconteceu aqui. Em vez de olhar para o que o dedo aponta, no caso Jesus Cristo, olhou-se para simplesmente, ou deteve-se naquele que está apontando, que está testificando. Se tornaram bibliólatras, adoravam a Bíblia, mas não tinham o conteúdo da Bíblia no seu coração. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Caramba, né? Se você diz que crê nas Escrituras, você vai crer em Jesus. Mas se você diz que crê nas Escrituras e não crê em Jesus, você não crê corretamente. Notem que o Evangelho de João, ele trabalha essa questão da fé correta. A fé correta não é só baseada em sinais, o sinal pode ser um trampolim para crer em Jesus, é por isso que vem isso. Você também não pode, o Evangelho trabalha uma fé que tenta se esconder, não, ela tem que ser aberta, ser clara, ser pública.
No caso, nós temos aí o Nicodemos, que vivia nas sombras, né? Não chegando de fato a Jesus. Você vai encontrar isso mais adiante, né? O Evangelho de João trabalha muito essa questão da fé correta. Não pode ser fé, não é uma fé, vamos dizer assim, infantil, não é a fé que tem limites, é uma fé que conhece Jesus Cristo, tá? Totalmente. Aí ajuda a gente a entender por que certas coisas acontecem no nosso cotidiano. Pessoas que têm um contato com o Evangelho começam a participar e depois voltam, né? Eu já conheci pessoas assim que eram evangélicas e se tornaram participantes de culto afro brasileiro. Como você vai responder isso? O que aconteceu com essas pessoas? Pelo Evangelho, elas tiveram uma fé rasa, ela não teve uma profundidade. Isso é o capítulo 4 de Marcos, vai dizer isso, dos vários terrenos, né? Então, o Evangelho, ele não é somente para dizer que tem pessoas que têm fé superficial, mas é para alcançar essas que têm fé superficial e aprofundar. Veja, é Jesus que está falando. Como é que vocês vão crer em Moisés, ou como vocês vão crer em mim se vocês não creem em Moisés? Ou vice-versa, né? Então, não é uma questão somente para colocarmos no relatório, né, típico de fim de ano, tantas pessoas abraçaram, tantas pessoas desistiram. A gente não coloca tantas pessoas desistiram, né? A gente diz assim, pessoas que abraçaram, mas tem muita gente que se afastou. E esse texto está dizendo assim, olha, Jesus quer que essas pessoas que se afastaram, ou que têm uma fé superficial, aprofundem essa fé, né? Ou seja, ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo é muito importante. Não basta ter uma vinda à igreja, né? A gente limita isso, o sujeito vai à igreja, ele é crente. Não necessariamente, né? Não necessariamente. A pessoa pode ter passado também por uma conversão, uma falsa conversão, tá? Então, isso é problema? Não é problema se você sabe que passou por isso. É problema se você achar que é só isso. Mas no momento em que você tem essa convicção de que Jesus, ou de vez em quando você vai ter até uma dúvida, né? A dúvida, você volte a Jesus e vai aprofundar e firmar essa fé. É um texto muito longo, né? E um texto assim que vai se aprofundando, e eu não sei se eu consegui trazer tudo que era importante. Daí eu passo a palavra para vocês, meus irmãos e irmãs. Quem quer comentar alguma coisa? Ah. Vinte e um. Podia pôr o 21 aí? Deus deu autoridade para Jesus para vivificar. Aham. Eu acho que tem uma função espiritual aí, né? Ressuscita, traz, é um morto que ressuscita e vivifica aquilo que está morto. Então, não necessariamente sai do túmulo, né? Mas ele vai tirar do túmulo e, ao mesmo tempo, aqueles que estão vivos vão ser vivificados. É interessante porque ele curou esse homem, né? E o homem não sabia que Jesus curava. Então, essa discrepância, ela existe na vida real também. É claro que tem uma função isso, né? É porque se no primeiro ano Jesus faz isso, a ideia é a seguinte: há um plano em execução, o plano da salvação. Então tem a hora de Jesus. Mesmo que ele não tenha curado os outros, né,
a cura não é necessariamente para todo mundo, não é bem isso. A cura tem uma função de testificar. Ela testifica de Jesus Cristo. Então, uma cura ali era suficiente. E mesmo aquele que foi curado não vai, né? Não foi. Então, muito... O texto tem várias pontas, né? É até difícil a gente limitar, né? Fala. Você pegou... Ele foi na garganta nessa aí, né? O que eu posso dizer é o seguinte, se você pegar a Bíblia Shed, ela tem uma notinha aqui, quando você é novo convertido, você pega a nota de uma Bíblia que você tem, você acha que aquilo lá também é a palavra de Deus, né? Quando depois você vai ver que não. Então ele dizia o seguinte nessa Bíblia Shed, o Shed não são notas do Shed, ele só é o editor, outras pessoas fizeram as notas. O que ele diz ali nessa Bíblia Shed? Que possivelmente fosse ela tinha um veio, né, sulfúrico, né? Então aquilo lá saía aquelas bolhas, né? E achava que era, isso tentando explicar o que não dá para explicar, né? Então, para nós seria assim, não, tem lá uns arzinhos, gases que saía de lá, né? Então eles achavam que era um anjo, mas mesmo assim, ninguém estaria ali se achasse que não tinha salvação, no sentido de ser curado. Acho que acontecia assim, né? Agora, a cura tem várias possibilidades. A pessoa achava que estava doente também. Então, esse negócio é muito nebuloso, né? Mas se Jesus foi ali, né, e na verdade, a casa, ali ela acumulava pessoas. Jesus é aquele que cura, né? Cura efetivamente. Mas aqui o evangelista, ele situa essa cura de Jesus para falar de uma outra realidade, que é a cura total, que é a salvação, né? Agora, fica assim, né? Fica em aberto isto. Lembrando que em alguns lugares tem Rafael, né? Rafael é o nome é um livro apócrifo, né, que diz que é um anjo da cura, né? Deus cura, né? Então há essa crença, né? Isso daqui deve ter sido construído por muito tempo, né? Uma vez eu tive uma pessoa que perguntou assim, e o lugar lá o santuário de Lourdes? Eu fiquei meio sem graça para dizer, porque não era para esse caminho que eu ia. Eu queria deixar assim, Jesus é que efetua, né? A religiosidade popular pode até aproximar, mas pode afastar também, né? Então, se tem essa dificuldade, né? Alguém mais quer falar? Não? Tá bom, eu agradeço a paciência, a atenção dos irmãos.